Pessoal, boa noite. Mais uma vez aqui com vocês, canal Lightworkers, Trabalhadores da Luz. Nós temos falado muito ultimamente sobre as Deep Underground Bases, as DUMBs, que nós apelidamos carinhosamente de Dumbos, não é? E nós não vamos ficar falando sobre esse assunto muito tempo, porque a gente tem muitos outros assuntos tão importantes quanto para abordar. Então, nós queremos atualizar hoje vocês. Essa atualização é a primeira feita pelo canal no ano de 2025, porque em um conteúdo anterior nós falamos sobre conflitos cambiais, não é? Mas é claro que esses conflitos se estendem por todas as áreas do sistema gerenciador de controle. Então, há conflitos acontecendo nesse exato momento, exatamente em locais que nós não temos acesso, principalmente acesso físico. Então, nós vamos repassar para vocês hoje um conteúdo que foi fornecido por um insider, e a gente vai chamar ele de Ethan. Ele é americano, então seria Ethan White. Já adiantando, claro que esse não é o verdadeiro nome dele, e nós queremos compartilhar com vocês essas informações, porque quanto mais as coisas se aceleram, não é? Mais profundas são as operações que a gente sabe que estão em andamento, mas que nós não podemos falar muito a respeito, nós não podemos mostrar o que acontece. Então, esse vídeo a gente vai mostrar imagens gráficas, ou seja, não correspondem à realidade. Então, não olhem para as imagens tomando as imagens como verdadeiras. Elas são imagens que correspondem ao conteúdo, procurando de uma forma coerente dar um contexto para que você entenda melhor tudo que a gente vai falar, tá bom? E vamos ficar imaginando como é que é isso, como é que acontece, e quem faz parte dos que se tornaram voluntários para fazer esse trabalho de se reunir, de ir até essas bases espalhadas por todo mundo, principalmente as novas bases que foram descobertas no ano de 2025, a gente vai falar sobre isso, e principalmente a emoção, não é? Que deve ser a adrenalina que deve correr no momento em que você se prepara para uma operação importante que envolve energia, que envolve estratégia, que envolve informação precisa, correta, para que tudo aconteça da melhor forma possível. E a gente também tem muita alegria no coração, porque quando a gente vai compartilhar essas informações com vocês, do Ethan, a gente sabe que pessoas, humanos, vulneráveis e que não imaginavam que veriam a luz do sol nunca mais na vida, tiveram resgate. Então a gente vai para o conteúdo, tá bom? Espero que vocês gostem, bom proveito, e qualquer coisa enviem seus e-mails, tá? Em caso de dúvidas que a gente possa responder, tá bom? Vamos lá? Temos falado bastante sobre as Deep Underground Bases, as DUMBOs, mas será por pouco tempo, pelo menos até que tenhamos atualizado vocês sobre tudo. Em um conteúdo anterior, falamos sobre conflitos cambiais, mas é claro que esses conflitos se estendem por todas as áreas do sistema, principalmente aquelas que não temos acesso físico. O insider Ethan White, já adiantando que este não é o verdadeiro nome dele, trouxe à superfície essas atualizações. E quanto mais as coisas aceleram, mais profundas são as operações que a gente sabe que existem, estão em andamento, mas nossa mente fica imaginando como é que isso acontece, quem faz parte, quem se torna voluntário para isso, enfim. Nós estamos em um ponto crítico e não tem como as coisas na superfície do planeta estarem em plena transformação para mudanças, sendo que o que foi projetado há décadas
recebendo orçamento, proteção e vigilância incessante, não está sendo combatido. Nós temos um conteúdo que fala a respeito e, como é um tema delicado, podemos dizer que no momento é algo sem precedentes. Entendam que não é algo feito por civis, muito menos por voluntários que não possuem tipo de treinamento também específico, porque cada incursão precisa ser bem sucedida. A opção não deu certo não pode existir. Então, tudo é feito por pessoas capacitadas em nível estratégico com um plano objetivo de abordar, minimizar danos, retirar quem precisa ser retirado, desativar. E isso envolve funções, envolve também um contingente numeroso para agir com rapidez e presteza, porque ninguém consegue ficar perto de uma dessas bases que existem de forma normal, digamos assim. Ninguém acorda um dia pensando em invadir qualquer tipo dessas bases em nenhum lugar do mundo. Simplesmente, civis não chegam perto. Em um documentário de investigações ufológicas, em um episódio, os pesquisadores tentaram se aproximar o máximo possível da Área 51 e pararam quando um helicóptero escuro sem identificação passou por eles. Então, eles deram meia volta e foram embora. É preciso que você entenda que essa abordagem não pode acontecer sem apoio de quem já está lá dentro e sem as tecnologias defensivas, furtivas, oferecidas pelos benevolentes, que não se envolvem fisicamente. Antes de agir, quem age treina quantas vezes forem necessárias para que tudo seja perfeito. Nada pode dar errado, é claro. Informações, plantas do local. Todos os meios de abordar cada nível é crucial. Há dia e hora para agir, levando em conta que há meios de burlar a segurança humana e não humana. Mas uma vez iniciada a operação, não dá para voltar atrás. Perdas são inevitáveis. Pode parecer redundante falar sobre ele, mas nós amamos o Phil Schneider. Ele foi, para nós, o único que a gente saiba até agora. Se você souber de outro, por favor, envie a sua informação por e-mail. Ele foi o único que foi contratado para fazer uma coisa e quando ele desceu ao nível onde ele tinha que trabalhar, ele chegou justamente na hora errada, onde estava acontecendo um desentendimento entre a espécie humana e a espécie que estava trabalhando ali naquele nível em suas pesquisas. Ele estava acompanhado de seguranças, e esses seguranças estavam equipados, eram treinados, capacitados, mas isso não impediu que o Phil fosse afetado pela hostilidade daqueles seres. Ele foi atingido por feixes de energia e ele perdeu alguns dedos e ganhou uma condição que tirou a sua saúde. Todos os seus registros e um fragmento de um material não terrestre que ele apresentava nas suas palestras, ingenuamente, foram retirados do seu apartamento por pessoas desconhecidas. Nós falamos isso até aqui porque é necessário explicar ao máximo, por 2 motivos, o conteúdo de hoje. É preciso desmantelar tudo isso. O que vinha sendo feito se intensificou e quando às vezes você ouve na mídia, isso ou aquilo aconteceu em tal lugar, mas não houve feridos, é algo a refletir. Se foi em uma área remota ou nossa intuição fica aguçada em relação àquilo, não o nosso julgamento, mas a nossa intuição, que é conectada com o eu superior, por sua vez a fonte criadora. Então, essa intuição da nossa essência sente essa vibração, sente a emoção coletiva, essa frequência que reverbera por confiança na fonte. Então, quando sabemos de alguma coisa, o melhor a fazer é meditar e seguir em frente em nossos processos. E na meditação sempre emanar força, energia positiva, energia da verdadeira luz para todos aqueles que são envolvidos nessas incursões. Falsas exposições serão feitas a médio prazo, a gente já está adiantando,
e é preciso que cada um de vocês tenha conscientização daquilo que está acontecendo debaixo da superfície do nosso planeta, não no intraterra, mas a algumas centenas de quilômetros abaixo do solo. Então, desde o dia 7 de setembro de 2025, novas operações têm sido coordenadas, pois 15 novas dumbos foram descobertas ativas e operantes na Europa e na Ásia. E como foram descobertas? A verdadeira luz pode mais do que os regressivos possam imaginar. Na grande maioria das vezes, os conflitos acontecem porque, é claro, não dá para entrar pedindo por favor, dá licença. Então, cada incursão envolve milhares de pessoas. Então, a cada incursão são números diferentes de pessoas envolvidas, cada uma com um propósito, e também há números diferentes de resgatados, tanto de vulneráveis como adultos. Eles são tirados de situações que não dá para narrar aqui, e mesmo que desse, acredite, você não aguentaria ouvir. Então essa energia toda, pesada, densa, a gente transmuta, a gente recebe, transmuta e passa para vocês aquilo que no momento vocês podem assimilar, podem absorver como conteúdo. Então, repetindo, imagine que essa incursão em cada uma dessas bases é algo complexo para agir, reagir e resgatar. E não só realocar esse número indefinido de pessoas, mantendo segurança e tratamento não só das condições físicas, que são críticas, como das emocionais. Na maioria dos casos, isso ocorre em outro lugar, esse tratamento. A erosão desse império está maior do que você pode imaginar. Em Berlim, na Alemanha, foram encontrados quilômetros de túneis em labirinto, e esses túneis foram percorridos até que chegaram no ponto exato de descida para níveis subterrâneos. E expor o que tem sido feito com vulneráveis não basta. É preciso completar esses fatos que ninguém ouve falar, que ninguém acredita. Nem mesmo quem às vezes está dentro do processo de despertar não acredita. Então não vê esse conteúdo que é tão importante. Não faz parte do sistema perder acesso a quem gerencia isso, porque não é algo humano. Você pode duvidar, nos chamar do que for, mas é isso aqui. Nestas instalações estão aparelhagens que nós nunca vimos, provavelmente nunca veremos, avançadíssimas tecnologias de ponta, voltadas apenas algumas para modificações genéticas em nossos fractais. A descoberta de uma dumbo que liga a América do Sul com a Europa estava facilitando a transferência de vulneráveis e adultos entre esses dois locais. A entrada principal estava na cidade de São Paulo, no Brasil, e centenas de mulheres foram libertas do estado de provedoras de suprimento. Se você não está entendendo, provavelmente você precisa de uma explicação melhor, e não será através dos comentários que você vai receber isso. Então, se você precisa, envie um e-mail para nós que daremos as informações que você desejar. Nós já falamos sobre o que para muitos é exercício de muita imaginação, o Aeroporto Internacional de Denver e o que está por baixo dele, as situações relatadas. Basta dizer que os denunciantes, cuja coragem foi além, são pessoas que às vezes ficam até 10, 20, 30 anos exercendo uma função em um local, porque eles precisam continuar anônimos antes, durante e depois das incursões. Agora, estão trabalhando em cada uma das dumbos na integração de IAs com humanos. Por quê? Para superar esse controle anômalo, de uma espécie anômala, esse contingente humano da verdadeira luz precisa e deve ser feito com uma orientação precisa, porque se as informações não estiverem certas, todas as incursões podem dar muito errado. Além disso, existem os chips de controle, não são implantes energéticos, são chips físicos
e podem rastrear as pessoas. Então, eles precisam ser eliminados imediatamente por uma ação que não é humana, mas é benevolente naquele coletivo. E não há respeito nenhum desses seres negativos por nós, pela espécie humana. Então, não devemos nos iludir. Satélites estão orbitando o nosso planeta, não sabemos nem quantos são, mas alguns estão em ação furtiva e transmitem confirmação desses locais por varredura do subsolo em nível profundo. Então, o que foi encontrado em janeiro desse ano ainda não tinha sido visto e milhares de vidas estão sendo resgatadas numa operação 24/7. E assim, na hora e no momento certo, tudo é decidido para uma ação de grande porte. Quando as forças regressivas tentam sabotar as incursões com pulsos eletromagnéticos, por exemplo, para confundir a varredura, há proteção suficiente para impedir danos maiores. A gente não pode dizer tudo, mesmo que você se aborreça ou exija da gente provas, não nos compete sequer saber mais do que devemos. Isso assegura a nós um estado mental equilibrado, porque emocionalmente saber de tudo derruba a nossa energia por dias. Vocês lembram da criação dos Lulus lá na Suméria, a manipulação genética? Nesses locais, estão fazendo a mesma coisa, desejam moldar servos perfeitos que supram a necessidade da energia desses seres anômalos, não conectados com a fonte. Sabe quando você vê um filme de ficção, mas é de ação, e tem um grupo de fuzileiros, de SEALs, especializados em realizar missões enquanto o mundo dorme? É a mesma coisa, não é ficção, é real, e isso acontece em vários locais ao redor do mundo. Infelizmente, amostras de DNA das pessoas resgatadas nem sempre podem ser recolhidas. Então, embora aquelas pessoas não sonhassem mais com a possibilidade de ver a luz do sol novamente, infelizmente, não sendo possível resgatar esse material, isso pode ser transferido para outro local e gerar uma futura clonagem. Conteúdos como esse costumam gerar uma mensagem da plataforma para nós, dizendo: esse conteúdo não demonstra interesse de grande parte dos espectadores, não importa quantas pessoas vejam. Eles falam isso para a gente pensar que aquilo que a gente está fazendo não tem valor, não tem interesse. Isso mostra que para eles tudo continua indo bem, ninguém se interessa, ninguém acredita. Então você percebe o quanto o seu engajamento é importante para que outras pessoas encontrem o que procuram, a verdade, o início do seu processo de despertar e a expansão das suas consciências. Por fim, um esclarecimento. A informação de que essas forças que fazem essas incursões em Dumbos fazem parte do BRICS, e isso não é verdade. Ela envolve sim anônimos capazes de cumprir essas missões. Então sim, há um grande número de artefatos especiais que possam combater na defensiva de artefatos igualmente especiais. E acreditem, nem todos os presidentes dos países têm conhecimento de todas as Dumbos. São meses de preparo. Inicialmente, para os que estão recentes nisso, é preciso que a visão humana se acostume, se adapte àqueles não humanos, porque eles vão vê-los em forma natural. Então, alguns podem hesitar por um segundo, e isso pode custar a sua vida. Então, eles são treinados a enxergar essas criaturas até que não hesitem mais, nem que seja por um segundo, quando estiverem diante delas. Uma das grandes decepções que eu tive quando eu me tornei voluntária de um movimento aí da resistência, e no Mapa Mundi, de uma página que não existe mais, lá estava a minha foto representando o Brasil, entre outras fotos de pessoas em vários países diferentes. Eu pensei, puxa, e se eu for chamada, e se
eu tiver apenas 10 minutos para pegar itens essenciais na minha casa, o que é que eu levaria para o subterrâneo para poder fazer frente a essas forças negativas? Entretanto, conforme o meu processo de despertar foi caminhando, eu fui vendo camadas e mais camadas de ilusões que se dissolveram na minha frente. Então, reflita sobre tudo isso, pesquise. Tudo isso só foi revelado porque eu questionei muitas coisas. E é o que recomendamos a todos aqui em todos os conteúdos. Questionem, mas não apenas por questionar, não apenas para afrontar o canal, mas em busca da sua verdade, daquilo que te ressoa como real dentro dos seus processos em conexão com a fonte criadora. Gratidão por acompanhar e apoiar o canal, pelo suporte, pelo amor, pelo carinho, tudo é recíproco. Gratidão àqueles que ajudam e estão ajudando o canal de forma independente da plataforma. Desejamos que você tenha muita paz, muito amor no seu coração. Desejamos que você tenha sabedoria e discernimento através dos seus processos conectados à fonte criadora, e que todos nós estejamos e continuemos juntos, imersos na mais pura e verdadeira luz.